Hi Marcelo Dias, how is it going? Olá Marcelo Dias, tudo bem? It's my pleasure to wear your t-shirt today, my class. É um grande prazer vestir a camiseta de vocês. Aqui o símbolo do Marcelo Dias. So Marcelo Dias, I'm going to spread this t-shirt around the world with this video. It will be okay. Então Marcelo Dias, eu vou mostrar a camisa de vocês para o mundo com este vídeo, ok? É isso aí, Itajaí merece muito, tem alguns recordes batidos por Itajaí. Para quem não sabe, é o maior polo pesqueiro do Brasil. Imagina que nós temos Manaus, Belém, grandes capitais, grandes polos pesqueiros, próprio Florianópolis, e ainda perdem para Itajaí quanto à vida pesqueira. E outro detalhe que me chama muita atenção sobre Itajaí, é a 37ª no ranking de cidades mais ricas do Brasil. Que legal, né? Nós vamos estar diante de americanos, europeus e precisamos, inclusive, falar sobre o nosso país e começando da cidade que a gente mora e, lógico, mostrar outras cidades do Brasil muito importantes. Então, nós vimos que no ranking está São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba e assim vai, né? Osasco e tal. Aqui encontramos Itajaí. Então, Itajaí está na frente de quem? Maceió, uma capital, Vitória no Espírito Santo, João Pessoa, Florianópolis, a própria capital daqui de Santa Catarina. Itajaí está na frente, está lá na 37ª, olha lá. E Florianópolis está onde? Na 44ª posição, né? Londrina, uma grande cidade do Paraná, Teresina, Canoas, Serra, Parauapebas, vamos aqui outras cidades mais conhecidas, vamos ver, Aracaju, Porto Velho, olha aqui, Porto Velho, Aracaju, vem aqui, Macaé, Blumenau, aqui vizinha nossa, né, que mais? Bauru, grande cidade em São Paulo, né, que mais? Uberaba, olha só, Uberaba, Petrópolis, enfim, muitas outras cidades, né? Então isso é só uma introdução para a gente ter uma noção do potencial de Itajaí, né? 37ª colocação de cidades mais ricas do Brasil. Vamos nessa, vamos para a nossa aulinha. Come to page 144, venha para a página 144, desça um pouquinho e venha aqui embaixo. Então vamos ver aqui, ó. Você observa que os 8 pronomes estão listados junto com os auxiliares. Só que, neste momento, do está como verbo principal. Guarda essa situação. Então, ó, I do, you do, he, she, it, does. We, you, they, do. E o que significa esse do? É o verbo fazer de uma forma generalizada. Tudo que você faz, do. I do a lot of things. Eu faço muita coisa. Então, eu faço, ó, I do a lot of things. A lot of things. Eu faço muita coisa. E por regra, um verbo terminado em U, precedido por uma consoante, você coloca ES. E é por isso que he, she, it, você tem does. Então, o que é does? É uma variação de do. É uma conjugação de do. Lembra, você tem do. Chega na terceira pessoa, do vai ser conjugado. Na hora que conjuga, ele vira o quê? Does. Só que tem um detalhe. Aí o idioma empresta esse do e does, quando ele é verbo principal, ele empresta do principal para ser auxiliar lá naquelas perguntas e tal, entendeu? Há um empréstimo aí, há um comensalismo. E depois você vai entender melhor sobre tudo isso. Então vamos lá. Step 2. Do e does recebem a tradução que você acabou de ver porque estão como verbos principais. E não precisa mais explicar, certo? Step 3. No geral, o que você precisa saber é que do e does são verbos auxiliares do presente. Isso que você precisa saber, certo? No geral. Step 4. Recebe a função de auxiliares por causa do significado fazer
ou praticar a ação junto com os verbos principais, onde ocorre uma espécie de casamento entre eles. Quando o nativo fala, por exemplo, do you speak English? Ele fala igual como a minha avó falava antes, pedia algo para alguém. Ela falava assim, faz essa criança dormir, faz essa criança comer, faz ela estudar. E assim ela ia usando o verbo fazer, principalmente quando era pedindo para alguém fazer algo e para uma criança. Isso eu lembro muito bem, certo? E no inglês, quando a gente começa a entender como funciona o idioma por si só, tem essa tendência, sabe? É como se a pessoa fala, você fala inglês, você faz a fala, você produz a fala, você pratica a fala do inglês. É esse o sentido que dá. Você pratica a fala do inglês. Do you speak English? Usando do. É mais ou menos isso que é. É por aí que vem essa ideia do do, e ele é retirado do principal e passa a ser auxiliar, correto? Page 145, página 145. Você observa essa tabela, é a mesma ali de cima. Veja como você deve afirmar no presente sem usar o auxiliar. Toda vez que você for afirmar no presente, explicando aquela ação, você não precisa usar o verbo auxiliar, certo? Então vamos lá. I speak English. Eu falo inglês, eu não preciso falar I do speak English. I speak English. Deixa, nesse caso, na afirmativa, esquece o auxiliar. Next. You live in Brazil. Você mora no Brasil, não precisa do. He likes sushi. E por não precisar do auxiliar, aqui teve uma variação, observa? Não é só he like, e sim he likes sushi. Depois, she works at a bank. Você observa que tem um Szinho aqui, ó, que é a variação. Sabe qual é esse número lá naquele tutorial que eu mostrei para vocês no vídeo anterior? É o 17. É a via de número 17 que você está entrando. Você está passando por esta via agora aqui, ó. Número 17. Lá que número. Vai lá que você vai observar que tem um Szinho ali. Você vê que she goes to the beach every week. Então ela vai à praia toda semana. Deve ser algo desse tipo que está lá. Eu não lembro a frase, tá? Mas é she goes. O importante é she goes, está afirmando. Como go termina com o e tem uma consoante antes, você coloca ES. Isso é uma regrinha. Então, goes. Mas para work, não termina com o. Então, você coloca só essa. Ó. She works at... Depois, eat. Mas aí tem um it antes. Então, it eats meat. Ele come carne. Mas esse ele ou ela não é para pessoa. Para animal. Então, imagina, você está diante de um leão. Então, você vai dizer it eats meat. Ele come carne. Ok? We study a lot. Passando para we, you, they, não precisa mais conjugar o verbo. É só aqui he, she, it. Quando você está afirmando. Então, he study a lot, normal. Está aqui a tradução ao lado, você vê, ó, nós estudamos muito. You drink caipirinha. Esse caipirinha não precisa falar caipirinha, porque o nativo da língua inglesa não entende esse nha. Não tem esse fonema no inglês. Nha, nho, ni. Não tem. Nhe. Então, seria o quê? Caipirinha, tirando o H. They play soccer. Eles jogam bola. Não precisa do auxiliar. Então, resumindo, o que você precisa saber quando você afirma, você vai lá no número ou na via 17 das 24. Lembra dos 24 números? Isso aqui vai servir lá para o número 17. Ok? E daí nós vamos ver o tip 2. Em 95% das vezes que você quiser afirmar ou explicar algo no tempo presente, será preciso conjugar o verbo na terceira pessoa do singular, que vai ser em he, she, it, Mary, John. Eu passei por isto aqui, não falei para você que senão ia complicar a sua cabeça. A ideia era ensinar só perguntar, lembra?
E não afirmar. Se eu misturasse a pergunta com a afirmação, ia fazer uma confusão na sua cabeça. Agora eu suponho que você já saiba perguntar, porque eu já passei a instrução necessária para você perguntar. Então, sabendo a pergunta, agora você vem afirmar que não é tão fácil. Então, agora você sabe que lá na pergunta você usa auxiliar, aqui não. Então, tip 3. É necessário saber que existem 5 famílias de verbos que, neste caso, distinguem-se por suas terminações e irregularidades e outros por serem modais. No momento, precisamos focar em apenas 3 famílias. Então, são 5, deixa 2 de lado e vamos para 3 apenas. Family 1. Verbos terminados em Y precedido por consoante, troca-se o Y por IES. Essa é a família 1. Então, você tem study, termina em Y e antes vem uma consoante, você tira o Y, coloca aí e depois coloca ES, está resolvida a situação e só vai existir essa variação, é uma roupagem que o verbo obtém na terceira pessoa. Só vale para he, she e it. Quando você tiver só o que, pessoal? Responde para mim. Isso só vai valer quando você estiver fazendo o que, pessoal? Responde. Você vai usar. Porque você precisa ter consciência para quando vai ser usado isso. Não adianta estar estudando ao léu. Ah, vai que vai. Empurra isso aí com a barriga. Não. Você precisa saber quando você vai usar. Você vai usar em todas as situações de somente... Aí vou voltar. Só e somente só quando você estiver afirmando no presente e na terceira pessoa singular. Então, são 3 informações. Ó. Quando você estiver no presente. Depois, só quando estiver afirmando no presente. Porque quando você perguntar no presente não vai funcionar e quando negar também não vai. Então, só quando você estiver afirmando no presente e ainda mais o quê? Na terceira pessoa do singular. Lá em cima, na primeira, na segunda e nas outras de baixo, você não vai usar. Só ali em he, she, it que vai aparecer esse studies. Agora nós vamos para fly. Você vai trocar yes, então vai ficar flies. Cry, vai ficar cries. Essa é a primeira família, certo? Family 2, segunda família. Verbos terminados em ch, sh, ss ou x. Então, verbos terminados nestas letras, acrescenta-se es. Vamos ver aqui, watch não termina com CH, então você vai colocar ES. Só quando você tiver o quê, pessoal? Isso vai funcionar para passado? A pergunta que eu faço. Claro que não. Aqui ninguém nem está falando em passado, mas nós precisamos começar a pensar assim. Porque a conversação, quando você estiver treinando isso, ela vai rodar em todos os tempos e nas 3 formas, sempre em cada tempo. Que é o jogo do 3, 3, 6. Lembra? E 6 daí vai dar 24. Então, você precisa saber onde vai encaixar isso aqui. Em 3 situações. Quais delas? Está aí no vídeo em cima. Certo? Sempre fazendo esse exercício mental. Então, watch vai ficar watches. Wash é com SH no final, então vai ficar washes. Miss com SS, então vai ficar misses. Go. Lembra lá do she goes, no número 17? Vá no vídeo, então vá na página do e-book, aí você vai ver que tem she goes, lá onde tem 24, lá você vai ver she goes, porque o go recebe essa roupagem de goes. Interessante, né? Só quando o que, pessoal? Eu estou replicando isso porque é uma facilidade para o pessoal esquecer quando fala. E você sabia que o nativo não esquece disso? Porque ele fala sempre. Então você precisa ficar batendo agora. Agora é hora de bater nisso aqui até encaixar na sua cabeça. Então toda vez que você falar she ou he, afirmando vai ser o quê? Desde que queira usar o verbo ir, vai ser goes. Ok. E fix vai ficar o quê? Fixes. Come to page 146. Venha para a página 146. E continua na Family 3. São todos os verbos que não possuem as terminações das famílias 1 e 2. Neste caso, acrescenta-se apenas S. Example. Work. Works. Você viu que ele não está inserido nem na família 1 e 2, então
basta colocar só S. Drive, drives. Dance, dances. Play, plays. Aqui eu vou chamar um pouquinho de atenção, tá? Você vê que termina com Y, mas antes é uma vogal e não uma consoante. Então, coloca só essa, tá? É diferente de study. Então, veja lá em study. Se você está em dúvida, volta o vídeo. Você vai ver a diferença de um para o outro e tá tudo certo. Stay, stays. Essa também, certo? E aqui tem a tradução, então não precisa estar traduzindo para você. E a family 4 e 5, eu não vou entrar em detalhe agora, porque nós precisamos focar em apenas 3 famílias. Aqui está uma listagem, uma tabela com as famílias, então eu vou também falar só dessas 3, ó, 1, 2, 3. Nós temos I, you, he, she, it, we, you, they. E onde ocorre a variação? Onde ocorre essa conjugação? É só em he, she e it. Tá aí, você tem study, primeira família, então aqui vai ficar studies. E o resto, study. Você tem watch, segunda família, então vai ficar watches. Work, vai ficar works. Só em he, she, it, quando você afirma. Ok. Step 1. A variação do verbo na terceira pessoa do singular acontece somente quando você quiser afirmar no presente. Olha que eu estou martelando, né? A mesma coisa. Então, não é possível que você esqueça isso. Verbs. Então, desse lado nós temos I, we, you, they. E como ele fica em he, she, it, o mesmo verbo. Então, nós temos aqui, ó, speak, speaks. Leia comigo e a tradução está aqui ao lado de cada número, tá? Então, speak, não é falar? Então, você vai de falar até o ter, que é has. Repeat it after me. Speak, speaks. Read, reads. Eat, eats. Sleep, sleeps. Feel, feels. Show, shows. Wear, wears. Know, knows. Drink, drinks. Live, lives. Live, lives. Aqui é uma diferença grande, tá? Entre um verbo e outro. Ó, esse aqui, a pronúncia é live, número 10. E o number 11 e o número 11 é live. Esse de baixo é live e o de cima live, quanto à pronúncia. Então aqui vai ficar lives, lives. Love, loves. Arrive, arrives. Choose, chooses. Drive, drives. Write, writes. Do, does. Go, goes. Watch, watches. Wash, washes. Finish, finishes. Miss, misses. Kiss, kisses. Pay, pays. Play, plays. Stay, stays. Study, studies. Fly, flies. Try, tries. Have, has. E a tradução está aqui ao lado. Ok? Que legal, com pronúncia. Tudo bonitinho para você. E agora nós vamos ver como nega. Prática de negação, porque aquela hora foi só para ensinar as interrogativas lá no começo. Agora você vai saber como nega. Olha lá. Step 1. Don't and doesn't são utilizados para negarem os verbos só e somente só em qual tempo? No futuro? No passado? Nenhum dos dois, né? Qual vai ser o tempo? No presente, ok. Então veja como é que vai ficar aqui, ó. I don't speak English. Olha só. I don't speak English. Tá aqui a tradução, vai vendo a tradução ao lado, certo? I don't live in Brazil. He doesn't like sushi. Olha esse linked sound aí que você já precisa ir trabalhando. Isso é mais importante, ó. He doesn't like sushi. She doesn't work at the bank. Olha lá, she doesn't work e o outro, e aí vai ficar depois o quê? At the bank. Não precisa falar at the bank. É at the bank. At the bank. Esse at, você só fala é. Porque tem 2 T's aqui, ó. Então você só pronuncia o Azinho que fica meio a. Aí depois the, já está falando at the bank. Ok? She doesn't work at the bank. It doesn't eat meat. It doesn't.
A mesma coisa que fala it doesn't, não precisa falar it doesn't. It doesn't eat meat. We don't study a lot. We don't study a lot. Não precisa falar we don't study a lot. Fica aquela coisa devagar, maçante, pesado. Então, we don't study a lot. You don't drink caipirinha. You don't drink caipirinha. They don't play soccer. They don't play soccer. A tradução está aqui no lado. Simple present tense, interrogative form. Aqui tem a interrogativa, nós já fizemos isso, mas vamos ver. Coloque uma coisa em mente. Sempre que você quiser perguntar em inglês, precisará usar o tal do verbo auxiliar, que no presente são do e does. Então aqui, ó, do I speak English? Do you live in Brazil? Does he like sushi? Does she work at the bank? Does it eat meat? Do we study a lot? Do you drink caipirinha? Do they play soccer? Ok. Hoje você aprendeu a construir afirmativas usando uma roupagem por verbo, onde em 3 situações, quando você afirma presente em he, she e it, que é nas terceiras pessoas do singular, ok? I'm sure you have learned a lot. Eu tenho certeza que você aprendeu bastante. Don't forget to leave that like, please. Não se esqueça de deixar aquele like maroto pro canal. E vamos para a próxima aula, aumentando a sonzeira, ó. See you next time. Bye.